Vamos abrir, por favor, as nossas Bíblias, lá em Isaías 66. Livro do profeta Isaías 66, que fica no Velho Testamento. E aí você pode deixar, por misericórdia, as vossas Bíblias abertas ou ligadas, né? Confesso que meditando na palavra, para trazer uma palavra de ministração nesta noite, o Senhor me deu esta palavra aqui. Eu nunca preguei essa palavra e eu não tenho nenhum esboço dessa palavra. Então, é aquilo que nós estaremos lendo aqui e deixando Deus falar até o momento que Ele desejar. Amém? Isaías 66, se você encontrou, dá uma glória a Deus. A rejeição final dos rebeldes, ou algumas traduções, religião falsa, que é condenada. Olha o versículo 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarei vós? Que lugar seria do meu descanso? Deus começa a falar o seguinte. Quem disse isso? O Senhor. O céu é o meu trono e a terra é onde eu piso. Que casa vocês podem construir para mim, aonde eu posso descansar? Por quê? Que Deus está falando isso aqui à nação de Israel. Nós somos o Israel espiritual, então essa profecia bate em nossas vidas. Glória a Deus. Então, o tabernáculo construído, a edificação do templo, a destruição do templo, a reedificação do templo. E Deus está falando assim, sim, se o céu é o meu trono, e a terra é um estratozinho que eu piso, aonde que vocês vão edificar? A Assembleia de Deus Jesus é Rei, a Igreja Monte Sião, Igreja Maranata, é aí que eu vou estar? Não. Se o céu é o trono dele, ele vai estar numa estrutura física como esta aqui? Não. Ele vai estar na igreja ali? Não. Percebe isso? Mas sim, se ele não está aqui, como assim, pastor? Não, nós levamos o nome dele. Aí Jesus falou, onde estiver 2 ou 3 em meu nome, aí Jesus está no nosso meio. Deus não. Deus é o trono. Mas ele enviou também, Jesus veio e foi. Ele enviou o Espírito Santo. Falou, o mundo não dá para ver, porque não conhece. Mas vós conheceis. Por quê? Porque ele habita em vós. Ele habita em vós. Entrei por essas portas. Se o Espírito Santo não estiver aqui, pode cantar o corinho que for. Pode ser a pregação que for. Não interessa nada, não faz efeito nenhum. Porque o Espírito Santo habita em nós. Não é esta casa. Nós somos templo do Espírito Santo. Deus falou assim, o reino de Deus está dentro de vós. Dentro de vós. Porque você às vezes pode querer o ambiente. Mas o ambiente não faz diferença se você não tiver o Espírito de Deus dentro de vós. Porque o trono é dele. O trono é dele, não dá para edificar uma casa. Agora, nós podemos, nós somos vaso de barro que carregamos um grande tesouro. Um grande tesouro, que é o nome de Cristo, o Espírito Santo de Deus. O mesmo eu estava falando para uns adolescentes, né? Que eles estavam falando o seguinte, acontecia qualquer coisa, sangue do Cordeiro, sangue do Cordeiro, sangue do Cordeiro, sangue do Cordeiro. Eu falei assim, olha só, isso que você está falando é algo muito sublime. Se deve ficar usando isso por qualquer coisa, porque você banaliza isso. Aí um deles me respondeu o seguinte, eu sei disso. Eu falei, sim, se você sabe disso, mas aí ficou um costume. Nós devemos falar no momento certo, na hora certa, porque é algo muito sublime. Se deve levar o nome dessa forma, muitas vezes por qualquer coisa. Às vezes um hábito,
talvez por não falar uma outra palavra, mas as coisas de Deus, elas são sublimes, glória a Deus. Olha o versículo 2. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis que para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito, e o que treme diante da minha palavra. Eu fiz todas essas coisas. Eu faço todas essas coisas. E para quem Deus vai olhar? Para aqueles abatidos de espírito e que treme diante da palavra dele. Nós não estamos falando de qualquer Deus. Nós estamos falando do Senhor dos Exércitos. O Senhor diz: o céu é o meu trono. O céu é o meu trono. E aí você pensa, então Deus está muito longe. Se não tem a habitação física, mas estamos dentro de nós. E como Ele vai olhar para nós? Com um coração abatido de espírito. Você tem a necessidade desse preenchimento. Jesus falou assim: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Porque aqueles que pensam que não precisa, não precisa. Mas aquele que me clama, aquele que precisa, este eu vejo. Este eu habito, este eu curo, este eu restauro. E todos aqueles que tremem diante da minha palavra. Não se pode pegar isso aqui e agir de qualquer forma, de qualquer jeito. Amém? Glória a Deus. Amém? E aí o Senhor continua falando no versículo 3, aí ele começa a falar dos religiosos, da religião. E olha que coisa interessante, no versículo 3. Aquele que mata um boi é como aquele que fere um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro, como aquele que degola um cão. Aquele que oferece uma oblação, como aquele que oferece sangue de porco. Aquele que queima incenso, como aquele que bendiz um ídolo. Também estes escolhem seus próprios caminhos, e sua alma toma prazer nas suas abominações. E Deus começa a falar o seguinte: gente, as pessoas elas estão assim. Aquele que mata um boi, no caso, nesse momento de Israel, o oferecimento do sacrifício para a remissão dos pecados, e posteriormente Jesus vem como Cordeiro Imaculado e morre na cruz e leva sobre nós todas as nossas enfermidades, as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Só que a graça não se pode se tornar numa desgraça. Só que a graça de Deus não é barata. Ela custou um sacrifício. E aqui Deus está condenando o seu próprio povo do seguinte: vocês sacrificam um boi e matam um homem. E matam um ser humano. Vocês bendizem o meu nome e falam mal de outros. Vocês vêm para me adorar, para me servir, mas tem inveja, tem malícia, tem rancores, tem falta de perdão. Se você vem para o altar e lembra que alguém tem algo contra ti, deixa a tua oferta no altar e vai reconciliar com essa pessoa para depois fazer o seu culto racional. O que é o culto racional? Oferecer os nossos corpos como sacrifício a Deus. Você entende que não é parede, é eu e você? Você entende que não é eu estar aqui com performance em microfone, é o Espírito Santo agir em nossas vidas? Pode falhar, pode faltar luz, pode não ter instrumento, mas temos o Senhor dentro de nós. Essa é a diferença. O trono dele é diferente. Ele habita em quem? Nos abatidos de espírito. Naqueles que vêm buscar ele, naqueles que vêm com sinceridade de coração, de vida. Glória a Deus. De vida. Amém? E aí, cada vez mais, é assim, cada coisa que eu vejo, cada coisa que muitas vezes me mostra, de certas religiosidades, de YouTubes, de escândalos e mais escândalos. Às vezes me manda lá um videozinho, é engraçado, de um crente assim. Eu não acho engraçado, eu acho vergonhoso. Cada coisa dentro das igrejas.
Está bem difícil levar o evangelho a sério. Está bem difícil verdadeiramente as pessoas pregarem pecado, porque fala de amor, de Deus é amor, que Ele te entende, Ele te entende e ele te ajuda. Se a gente o rejeitar, Ele nos rejeita. Buscai o Senhor de todo o coração, senão a gente não encontra. Aquele que me honra, eu honrarei, aquele que me despreza, eu desprezarei. E Deus está falando aqui, não adianta vir com um boi e matar uma pessoa. Não adianta ficar enrolando, brincando de evangelho. Não adianta brincar de crente, de gospel. Há uma superficialidade muito grande, muito estranha, muito fria, muita mistura, muito disse, não me disse, muita maquiagem em cima de algo que não precisa acrescentar nada, basta o evangelho puro e genuíno. É isso que nos converte. João Batista pregava o seguinte: arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Jesus começou a pregar, qual a primeira pregação de Jesus? Ele pegou o esboço de João Batista: arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Arrependimento, sem arrependimento não há avivamento. E aí Deus está falando aqui, vocês podem achar que vem dentro de um recinto e viver a vida que bem entendem. Não dá. Fazer abominações, aquilo que vocês têm prazer nas suas abominações, a sua alma torna prazer nas suas abominações. Temos prazer. Nós sabemos muito bem fazer o mal. A pessoa que faz uma bondade na tua vida, não é porque ela é boa, porque Deus usou ela para te abençoar. Porque bom é Deus. Bom é Deus. E quando nós praticamos bondade, porque deixamos Deus usar as nossas vidas. Porque perfeito é Ele. Nós não. Nós estamos em obra. E alguns estão com obras danificadas, parada. É como aquela construção que começou, botou tijolo e tal, e parou. E aí veio chuva, deu limo, e ficou aquele tijolo tudo preto, e aí não tem nem como continuar aquela obra. Porque a ferragem está toda já enferrujada, expulsando o concreto. Tem que demolir tudo e construir de novo. Muitas vidas estão desse formato. Não dá para remendar pano velho em pano novo. Não dá para botar vinho novo em odres velhos. Tem que renovar as coisas. E Deus não pega uma sutura e bota uma bandeja. Ele costura. Ele cura a ferida. Muitas vezes a pessoa está perdendo vida, como aquela mulher perdendo sangue. É só tocar em Cristo, mas verdadeiramente, porque ele para e ele sente. Ele sente. Teve um ou outro, estava no mesmo ambiente, mas tem alguém que foi diferente. E quando eu sinto isso, eu paro e eu curo essa pessoa. E restauro todas as coisas. Porque não é um conjunto. É unidade em Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. No versículo 4 fala assim: também eu quererei as suas ilusões. Farei vir sobre eles os seus temores. Porquanto clamei e ninguém respondeu. Falei e não escutaram. Mas fizeram o que é mal aos meus olhos. E escolheram aquilo que eu não tinha prazer. Olha esse versículo 4, gente. Por isso eu decidi fazê-los sofrer. E esse povo sofreu. Resolvi descarregar sobre ele o castigo. Pois eu chamei e ninguém respondeu. Falei, ninguém me deu atenção. Você já passou por isso? Você está falando e a pessoa não está nem aí para você. Você fica feliz com isso? Não, creio que não. Imagine Deus, dono dos céus e da terra. Eu falei. Ah, mas eu queria fazer. Pois é, você quis. Mas eu falei para não fazer. Você não me escutou. Então colhe. Não, mas é que Deus é amor. E que Deus me... Não, ele nos entende
quando nós estamos nele. Porque se as minhas palavras estiverem em vós, e vós em mim, pedirei o que quiseres e vos será feito para o meu nome ser glorificado. Não é o seu, não é o meu, é o dele. Quando o meu nome e o seu é glorificado, ele não está no negócio. Porque ele é o dono dos céus e da terra. Ele é o dono de todas as coisas. Então, quando nós temos as nossas vontades, os nossos projetos, mas eu não posso, gente. Imagine alguém que nos criou, Deus. Imagem e semelhança dele. O Criador preparou todas as coisas. Nos colocou neste mundo. E antes que havia uma linha de formação nossa, aquele espermatozoide a caminho, Deus já estava escrevendo a nossa história. Para o nosso bem. Mas a gente vai, cresce, age igual a criança, fica com pirraça, começa a aprender que a vida não gira em torno de você, que tem que ser uma forma social, aprende a repartir os brinquedos, aprende a definir algumas coisas, aprende a parar de pirraça, porque se muita pirraça geralmente apanha. Estou falando de uma geração quando um presente, aquela havaiana que você usava, apenas ela te corrigia muitas vezes, e a vara da infância era aquilo, né? Não é como muitas coisas hoje em dia, e havia uma educação muito diferente. Então os nossos pais, porque eles nos amavam, eles nos amam, e Deus corrige o filho que ele ama. E a gente cresce, e a gente começa a olhar para o Criador e falar que ele não sabe o que está fazendo. Porque se ele soubesse, não estaria nessa situação. Se ele soubesse, não estaria para acontecer o que pode acontecer na próxima semana. Se ele soubesse, eu não estaria dormindo de cabeça quente. Mas ele sabe. O problema foi as nossas atitudes. O problema foi as nossas escolhas. O problema foi aquilo que nós plantamos, não ele, porque ele é perfeito. E ele faz perfeita todas as coisas. Mas ainda tem misericórdia dele. E o Criador olha e fala, não, ele está quebrado. A pilha está acabando, tem que trocar, eu tenho que acertar. E ele começa a acertar, é só a gente que se aquietar e ficar na UTI de Deus. E ficar como paciente, porque o paciente tem que ficar ali deitado. Sem poder se movimentar, apenas recebendo medicamento. E ele pode falar assim, não quero estar aqui, se você não quer estar aqui, você sai daqui para a morte. Mas se você está nesse tratamento, deixa, fica paciente, se aquieta. Deus está falando, então ouça o que Ele está falando. Deus está pedindo, então ouça o que Ele está pedindo. Não seja desta forma. Um filho tão rebelde, na época do meu pai olhava, eu já entendia o olhar. Se meu pai falasse, eu virasse as costas. Acho que eu não tinha nem mais frente depois. Não estaria aqui com esse microfone, eu acho. Mas já outras circunstâncias. O nosso Deus. Sabe que o maior castigo que eu tive do meu pai, uma coisa bem complicada que eu fiz, e esperava aquela surra que eu merecia, e ele não deu. Ele passou 2 dias sem falar comigo. Aquilo foi a lição mais dura que eu levei. Foi pior do que qualquer surra, o silêncio do meu pai. Que eu não sabia o que ele estava planejando. Eu não sabia o que ele ia fazer. Antes, se eu tivesse apanhado, aí acabou. Aí daqui a pouquinho você está fazendo de novo, muitas vezes. Mas não, aquilo foi um aprendizado muito grande, eu nunca me esqueci. E aí você vem progredindo na caminhada de Deus e quando você pergunta, e Deus não responde. E o silêncio de Deus é terrível na nossa vida. E quando você está para tomar decisão, e quando você está para fazer certos projetos, e você pergunta e Deus não responde. Porque muitas vezes o Senhor falou e a gente não ouviu. O Senhor gritou e a gente não virou as costas. E agora na nossa vontade, na nossa necessidade, quer que Ele fale. Mas não é assim. Não é do nosso jeito nem da nossa vontade. Jesus nos ensinou, Pai, seja feita a Tua vontade. Você está aí? Amém? Versículo 5. Ouvi a palavra do Senhor, vós que tremeis diante da sua palavra. Vossos irmãos
que vos aborrece e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem. O Senhor seja glorificado para que vejamos a vossa alegria, mas eles serão confundidos. Havia uma dispersação aqui, havia uma confusão, muitos dispersos, Israel disperso, perderam a pátria, perderam a origem, espalharam pelo mundo, sofreram o holocausto, sofreram tantas coisas colhendo aquilo que foi plantado. E aí no versículo 6, Deus fala o seguinte: uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor, que dá pago aos seus inimigos. Traduzindo isso aqui, escute o forte barulho da cidade, e o barulho que há no templo, castigando os inimigos que irão merecer. Inimigo, nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, as potestades malignas. Quem cuida disso é Deus. Quem cuida disso é Deus. Eu e vocês temos que estar com Deus. Sujeitai-vos ao Senhor, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. A sujeição ao Senhor começa com a palavra. Não é estar dentro de uma igreja, é Ele dentro de nós. Aí nós íamos dentro de uma igreja e louvamos, porque tem vários templos formando um. E aí a coisa acontece. E aí é com bom e com suave que os irmãos estejam em união. É aí que o Senhor dá a bênção e a vida para sempre. Glória a Deus. Há uma ligação com todas as coisas. Agora, versículo 7. Antes que tivesse de parto, ela deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, ela deu à luz um filho. Aqui havia uma profecia. Será que uma mulher que dá à luz antes de sentir dores de parto? Será que pode dar à luz a um filho sem sofrer? Haveria a profecia sobre o Cristo. Nós estamos em Isaías. Você vai entender essa profecia em Apocalipse, nós não vamos explicá-la aqui. Mas a virgem concebeu a luz. E ela teve que fugir para o deserto, porque havia uma matança. Haviam dores, havia perseguição. Qualquer situação na nossa vida, tem muita coisa. A mulher ela pode dar luz sem sofrer dores de parto, mesmo que vai fazer uma cesárea, ela sente dor. Não tem como gerar algo sem um sofrimento. É interessante isso. Não teve como gerar vida eterna novamente sem um sacrifício. E esse sacrifício foi de Cristo. Não tem como, tem muitos processos na nossa vida que hoje você pode estar sentindo dores, mas aqui um pouquinho está gerando vida, está gerando luz, tem algo crescendo. E como uma mulher grávida, você não vê o bebê crescendo ali dentro, mas tem uma vida sendo gerada. E às vezes essa vida ela está ali, primeiro, o segundo, o terceiro, o quinto mês, está sendo gerado. Está perto de nascer. Há uma expectativa, mas ainda assim, teve os enjoos, teve isso, teve as complicações, e ainda para nascer, tem as dores de parto. Fazendo parte, depois do Éden, as dores de parto. Tem muita coisa, que quando deixamos Deus verdadeiramente como nós, que nós possamos ser templo do Espírito Santo, tem muita coisa, que como aquele silêncio do Pai, o Pai sabe como Ele está trabalhando, a gente não. E a gente basta apenas ouvir o silêncio do Pai. Como que eu vou ouvir o silêncio do Pai? Sendo paciente e deixando o Pai trabalhar. E aí aquele processo começa a gerar dentro de nós. E tem um tempo de gestação. Tem um tempo que vai florescer. Vai vir dores. Mas daqui um pouquinho, como a própria Bíblia fala, a mulher sente dores, mas depois se alegra por gerar uma criança. Tem muito projeto, meu e seu, que às vezes está na incubação. Às vezes está no primeiro ou segundo mês. Você nem notou, mas você já está grávido dele, do Espírito Santo de Deus. Talvez você nem está notando, mas tem uma formação nesta noite. E talvez esse ano ainda, daqui a alguns meses, tem muita vida que vai ser gerada espiritualmente.
Tem muitos planos, projetos que vão ser gerados. Mas, pastor, eu estou sofrendo às vezes essa dor. Mas ela é necessária para você se alegrar com o que vai vir. Você crê nisso? Glória a Deus. Eu creio. Glória a Deus. Por quê? Você está falando, porque em cima dessa profecia é justamente o versículo 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Se uma nação fazer nascer uma terra em um só dia, nasceria uma nação de uma só vez? Olha o versículo 8. Quem jamais ouviu falar tal coisa? Israel sofreu, os filhos rebeldes sofreram, padeceram, foram espalhados, não tiveram mais terra, não tiveram mais nada. E nós, isso não tem muito tempo dessa profecia se cumpriu. 1948. 1948. Não sei quantos aqui eram nascidos, não identifique porque... Mas Oswaldo Aranha, um brasileiro, deu o voto de Minerva nas Nações Unidas e Israel se fez nação novamente. Eu posso inventar, de falar assim, eu vou fazer um caixote, vou fazer um móvel daquele ali. Não sei, mas vou tentar fazer. Posso tentar e posso conseguir fazer em um dia. Pego umas madeiras lá, talvez não vai ficar perfeita, mas eu posso fazer. Posso inventar de construir uma plataforma igual essa aqui, pego uns acrílicos e vou fazer. Tem muita coisa que a gente dá para fazer. Tem muita coisa que dá para fazer com ajuda. Mas tem muita coisa que a gente nem tem como imaginar que a coisa pode ser feita. Tem muita coisa na nossa vida que a gente nem imagina como aquilo vai se resolver. Mas Deus está falando, você já viu coisa semelhante? Se criar, eu vou criar uma rua num dia. Você criar um bairro num dia, dá? Vou criar uma nação existir num dia, uma nação existir. Alguém viu isso? Deus fez isso com o povo dele. Deus faz isso comigo e com você. Sabe, tem coisas que você pensa assim, como isso vai acontecer? Em um dia, na segunda de manhã já pode ter acontecido. Na terça já pode ter a existência daquilo que é imaginável hoje à noite. O choro pode durar, a dor pode durar à noite, a alegria vem pela manhã. Ninguém imaginava isso. Ninguém imaginava que Israel fosse ser restabelecida. Hoje ninguém invade Israel. Ninguém consegue destruir mais Israel. E vão tentar, e o Apocalipse vai vir, mas ninguém vai conseguir mais. Porque Deus já cercou. Deus já corrigiu. Não estou falando que todos os israelenses vão ser salvos. Eu estou falando de uma nação. Eu estou falando de um local que o próprio Jesus vai voltar e vai pisar novamente. Esse é o nosso Deus. Mas não é só lá não. 2 ou 3, um templo. Tem um João na Lena ali. 2 templos. Jesus está aqui, pisando aqui. Eu estou no meio de vós. Tem coisa, alguma coisa, você já viu como esta? Você quer ver algo que você nunca viu? Seja templo do Espírito Santo de Deus. Seja templo do Espírito Santo de Deus. Mas pastor, com tudo que eu faço, sim. Porque se ele entrar, ele bate. Se você abrir, ele faz morada. E ele começa a servir. E ele começa a limpar. Ele dá uma faxina. Sabe aquela falta de perdão, aquele rancor? O Senhor tira assim, ó, numa noite. Pum. Numa noite. Eu carreguei falta de perdão dentro de uma igreja. Eu era obreiro dentro de uma igreja. Por 3 anos e pouco. Eram correntes na minha vida. Porque eu me achava injustiçado por certas pessoas.
Quando eu entendi uma palavra numa noite, naquela noite eu dormia como se fosse elos gigantescos daquelas correntes que segura navios se arrebentando dentro de mim. Foi numa noite. A partir daquela noite, foi maravilhoso dormir no Senhor. Numa noite, 3 anos e meio. Mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em outras partes. Dá mais ou menos 3 anos e meio aqui nessa noite. Tem coisa que talvez não aconteceu 3 anos e meio para trás, que nessa semana o Senhor pode fazer na tua vida. Eu creio. Eu estou pregando aqui porque eu creio. Você pega, a respeito ao altar, pega a unção do altar. Eu falei aqui uma vez, eu falei assim, o que eu não fiz em 10 anos, eu quero fazer em 2. Isso tem uns 3 anos atrás e aconteceu. Ah, pastor, mas está crise, é vacina, é isso. Você sabe o que é crise? Crise é quando o Senhor para de enviar os peixes. Porque é Ele que envia os peixes. Crise é quando eu faço da minha vida financeira um desastre e começo a roubar Deus no dízimo nas ofertas. Aí você vai ver o que é crise. Aí você vai ver o que é gafanhoto. Vai para monte, para vale, pede oração, porque não tem como. Ele que repreende o devorador. Não é mais ninguém não. Não é mais ninguém não. Aí você vê o que é crise. Aquilo que você não gastar, você passa a gastar. E não é ameaça, não é a palavra do Senhor. Está escrito. Nós estamos lendo uma profecia de muitos séculos atrás. Mas que ela se cumpriu. E ela se cumpre em nossas vidas. Você já viu alguma coisa semelhante ao que pode acontecer na tua vida neste ano ainda, 2022? Com tudo que nos cerca? Você não ouviu isso? Pode fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez. Não foi por etapa, não. Tem coisas que às vezes pode acontecer na tua vida assim, Deus vai fazer isso, é um processo. Não, uma só vez, assim, como aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos, um toque só acabou. Paralítico, 38 anos, uma conversa com Jesus, pronto. Um cego, um encontro, o que você quer? Eu quero ver, pronto, veja. De uma só vez. Uma só vez. Isso é muito bom, pastor. Eu também acho. Mas primeiro, não é essas portas que tem que estar abertas, é esse templo aqui que tem que estar aberto. Para ele entrar e fazer morada. É diferente. Glória a Deus. Glória a Deus. Você crê nisso, meu irmão? Versículo 9. Abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre? Diz o teu Deus. Eu vou abrir e não vou gerar, diz o Senhor. Geraria ou fecharia a madre? Diz o teu Deus. Se Ele nos engravidou pelo Espírito Santo, não vai gerar algo? Você acha que Deus faz as coisas em vão por fazer? Não, tudo tem um propósito. Não cai uma folha da árvore se não for da vontade dEle. Entenda esses pequenos sinais. Geraria eu? Deus está falando aqui, eu estou falando essas palavras por falar? Não, vai acontecer. Vai acontecer. Às vezes é no domingo à noite. E é interessante, se houver o amanhã, como amanhã pertence ao Senhor, a gente acorda, vai para a nossa labuta, e muitas vezes vai, de repente na volta do trabalho, passa no supermercado. Ou então, alguns estão de férias, vão fazer compra. Aí você chega lá no supermercado, pega um extrato de tomate, pega isso, pega aquilo, está tudo lá na prateleira. Está tudo montadinho, só para você ir pegar. Bom, para acontecer tudo montadinho, tem alguém no turno da noite repondo as prateleiras. Tem alguém no turno desta madrugada preparando o supermercado para segunda-feira, está tudo abastecido. A gente chega e escolhe, pensa que tudo estava ali. Tem coisa que talvez já acabou na tua vida, mas nessa noite Deus está repondo. Você vai acordar para amanhã e é só fazer a compra espiritual. Por quê?
Porque Deus também trabalha no turno da noite. Por quê? Porque Ele falou, eu e meu Pai trabalhamos até agora. E quando chega o dia, o guarda de Israel não dormirá. Não tosquenejará, ele nem fecha o olho. Sabe aquela, você está no ônibus, você fecha o olho assim? Nem isso Deus faz. Eu, Senhor, que te guardo, guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. E se houver um amanhã, está escrito, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, saia para as compras. Quem tem sede, Jesus falou, venha a mim e beba. Glória a Deus. Você entendeu essa palavra? Amém? Você está aí? Amém? Glória a Deus. Versículo 13. Como alguém que sua mãe consola, assim vos consolarei, em Jerusalém vos serei consolado. Versículo 14. Isso vereis e irão se alegrar o vosso coração, e os ossos reverdecerão como a erva tenra. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Glória a Deus. A mão do Senhor será notória aos seus servos. Aos seus servos. Glória a Deus. Aquele que puder e assim desejar, vamos estar de pé. Você desejar também, aplauda Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Glória a Deus. Só não viva as abominações. Não dá para levar um evangelho de qualquer jeito. Nós temos o templo do Espírito Santo de Deus. Você já viu alguma coisa semelhante? Fala para o teu irmão, você vai ver uma coisa que você nunca viu na minha vida nesse ano, amém? Deus vai fazer, Deus vai fazer. Será que Ele falaria e não faria? Como eu falei no início, essa palavra aqui, o esboço é a própria palavra. A vontade de Deus sendo falada. Eu sempre peço ao Senhor que eu esteja incluído nisso. Que eu esteja incluído nisso. Eu quero participar dessa bênção. Eu quero participar dessa bênção. Não sei você, mas 2 ou 3 que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares no céu será desligado na terra. Glória a Deus. Você imagina, até mesmo você que está nos visitando, orar em conjunto agora. Orar em conjunto agora. Glória a Deus. O que Deus faz de um povo que ora? Ainda mais orando em unidade. Feche os teus olhos, ore agora. Fala para Deus abençoar a vida do teu irmão que está do teu lado. Da tua irmã que está do teu lado. Não a tua, do teu irmão, da tua irmã. Isso é unidade. Você não está pedindo para você, está pedindo para o próximo. E o que você planta na vida do outro, você vai colher. Você não está aqui para matar um boi e matar uma pessoa. Nós estamos aqui em unidade. Para pedir ao Senhor vida e vida em abundância. Nós estamos precisando. Se tem coisa atrasada na minha e na tua vida, peça ao Senhor numa só dia, de uma só vez. A coisa pode acontecer, uma nação existir num só dia. Você já viu algo semelhante? Não aconteceu e Deus faz. E Deus faz. Está sofrendo, talvez as dores de parto, talvez seja o seu último mês. Talvez no próximo mês você já está gerando vida e vida em abundância. Em nome do Senhor Jesus, talvez seja este mês de gerar vida e vida em abundância. Entenda o trabalhar do Pai, entenda o silêncio muitas vezes do Senhor. Mas lembra de uma coisa, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós assim oramos, ó Pai, te pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por esta noite, obrigado por cada vida que o Senhor trouxe a este lugar, por cada família aqui representada, Senhor. Pela Tua misericórdia e graça, o Senhor possa estar nos levando de volta aos nossos lares, aos nossos afazeres, embaixo da cobertura do Teu Santo Espírito, ó Pai. Glória a Deus por tudo, ó Pai. Glória a Deus por tudo. Você pode aplaudir a Jesus, pode glorificar ao Senhor.
Glória a Deus. Aleluia. Se Jesus não voltar, terça e quinta, 19h30 estaremos aqui. Próximo domingo, 19 horas.